Número 2, existem tratamentos para varizes, não existem? Para eliminar? Qual que é? Quais são, na verdade, né? Bem, quais são os tratamentos de varizes? Tem o stripping, né? Stripping. Calma. O stripping. Vamos voltando. Mas o nome é esse mesmo. O negócio é o seguinte. Primeira coisa, o conceito de varize, que a gente estava até falando antes. Tem os vasos varicosos, Sim, né? Que sim. são as telangiectasias, que tem menos de 1 milímetro. Entre 1 milímetro e 3, as reticulares, tá? E isso tem um tratamento X. E a partir de 3 centímetros, temos varizes, sabemos varizes. Sim. E aí, a partir desse momento, vasos tortuosos e doentes com mais de 3 milímetros. Certo. Mais de 3 milímetros. Isso. São considerados varizes e daí temos diversos tratamentos. Hoje em dia, padrão ouro, termoablação. O que é termoablação? Ou a radiofrequência, tá? Ou o laser. Isso. Lembrando que existem 2 tipos de laser, o transdérmico e o endolaser. O endolaser é o que trata varizes e hoje em dia existe a ATA, tá? Que é o tratamento das varizes, dessas varizes menores, que são tributárias e tal. A gente consegue fazer isso com ATA, tá? ATA é o endolaser, né? É, endolaser, isso. Porque antes que eu tô falando é assim, até, sei lá, 2018, a gente usava mais o endolaser, que é a radiofrequência, a termoablação, que é a radiofrequência endolaser, para tratar safena. Certo. Aí desenvolveram essa técnica que é ATA há menos tempo. Entendeu? Então, você, entre aspas, você queima, né? Você queima aquele segmento de forma interna. Obviamente, você queima com a pessoa tá sedada, anestesiada e tudo mais. Você tem todo um cuidado para não sentir dor, né? Hoje em dia dá para fazer até com anestesia local. Anestesia local. Pois é, uma leve sedação. É assim. Então, você vai lá e você queima aquele segmento. Muita gente, você falou do stripping, eu dei um que eu lembro, uma familiar, estava querendo fazer um tratamento de varizes. Ela estava dentro da classificação, tinha que fazer, a abordagem era minha familiar. A abordagem era cirúrgica e, como bom familiar que tem parente médico, cara, o que você acha? Eu acho que tem que fazer. Esse é o caso. Então, aquele negócio. Primeiro, não para com essas. Já tinha gasto milhares de reais em tratamentos, né, que não são corretos, né? Corretos eticamente falando, que vai desde de comprar coisa na internet até pessoas que não são médicos que fazem o tratamento estético com vamos fazer aqui o uso de uma meia especial, cara, e outras abordagens, né? Eu falei assim, fulana, esse tratamento é cirúrgico. Cirúrgico, perfeito. Ótimo, vou procurar um anjo. Só que antes de procurar um anjo, ela voltou à internet. E o tratamento, à época, ela clicou no vídeo do stripping, né? Que se você não tem E detalhe, ela fez o stripping do senhor por outros motivos e só pegou aquele corte da retirada do segmento. Então, o stripping, eu vou só comentar que você faz um cortezinho, enfia uma fleboextrator, como se fosse uma agulha, uma agulha grande, como se fosse uma agulha de crochê. Não. Você está falando do stripping? Isso, do ferro. Que na verdade é um ferro. Não, é porque a cirurgia de microvarize faz com uma agulha de crochê mesmo. Mas é assim, você está falando de cortou no maléolo, colocou aquele... Isso. É literalmente um ferro mesmo. Parece um fio de, sei lá, cabo. Você coloca ali... É uma das cirurgias mais antigas que existe. Exato. Né? E ela pegou aquele extrator ali, aquele fleboextrator, e puxou. Ela viu a cena, né? E puxou. E quando vem, ela falou assim, eu não vou passar por isso. Então, o que acontece? E muitas vezes,
a pessoa vai passar antes de passar na consulta, entender, com e ela acha que aquele que vai ser o tratamento para ela, e não era aquela abordagem para ela. Não, então. A abordagem cirúrgica era outra. O stripping de safena é muito usado ainda. Uhum. Né? A gente tá falando do Brasil, né? Brasil. Então, assim, padrão ouro de tratamento de varize, de insuficiência de veia safena, sim, é cirurgia. A gente considera cirurgia stripping, radiofrequência e o endolaser. Exato. Tá? Por exemplo, plano de saúde não cobre endolaser e radiofrequência. Entendeu? Só cobre stripping. Tá? Então, assim, é um pouco até falar da técnica em si. Sim. É uma técnica eficiente, ainda muito utilizada, extremamente eficiente. Sim. Tá? Extremamente eficiente. A gente não pode tirar essa credibilidade dela. Nem tira. A questão foi outra. Mas para quê? Realmente é cirurgia, gente. É cirurgia. A gente está acostumado a operar. Da mesma maneira que se você for ver uma colecistectomia... A pessoa se tiver... eu prefiro ficar com dor. Exato. E etc. Exatamente. Não, e ela viu, aí falou assim, eu não vou fazer aquilo. Eu falei assim, fulana, você... primeiro você viu uma cirurgia que nem na localização é para você. Número 2, aí foi que coloquei, olha, a pessoa que você ela vai fazer essa e essa abordagem. E a sua não, ainda, a meu ver, não chega nesse nível do strip. Né? Você vai fazer de uma outra forma, que seria a radiofrequência e tudo mais, para o segmento que ela queria, porque era puramente estético. Tá? Voltando ao stripping, sim, hoje ele a cobertura sob plano, porque fora do Brasil ele é menos utilizado, né? Ele é super eficiente, só que existem, como tudo na vida e na tecnologia, existem os avançados, evoluções. Assim, se você pode não precisar fazer uma hack e ficar internado, assim, eu faço strip. O paciente chega no hospital umas 7 horas para internar, tem alta umas 6 horas da tarde. Sim. Fica uma semana, assim, de um repouso relativo e só vai voltar, porque assim, voltar a fazer atividade depende muito do organismo de cada paciente, né? Sim. Mas assim, a recuperação é muito mais demorada do que quando você faz o endolaser ou radiofrequência. Pois é, então. É absurda. Assim, o endolaser e a radiofrequência, parece que você nem operou. Daqui a 2 dias você está fazendo exercício físico. Exercício físico? Exercício físico. Caramba! Então a recuperação é rápida, assim? Nossa, não... E aí o que acontece? Existe um tratamento que não é cirúrgico e que fica no meio disso, que é a espuma, que muita gente conhece. Que eu explico é assim. Cirurgia, você tem um vaso insuficiente aqui, ela corta aqui e tira o vaso fora. Aquele vaso ali nunca mais vai ficar doente, porque ele não existe mais ali. Certo. As termoablações, elas queimam, vamos colocar, se queimasse o vasinho ali. Aquele segmento do vaso, né, que tá doente. E aí, ele fica completamente fechado. Totalmente ocluído ali. Existem relatos de recanalização, mas isso daí é uma outra é o ponto fora da curva. É o ponto fora da curva, né? A técnica mesmo fica e não volta. Certo. A espuma não. A espuma é você joga um produto, uma química ali, e aí preenche o vaso. E aí o vaso fica preenchido, né? Aquele vaso continua ali, mas tá cheio. E o sangue tá indo. E principalmente, né? Vai. Porque pode recanalizar. Entendi. É quando assim, varize volta.
Aí, varize bem tratada não volta. Também não é isso. Depende da técnica que você usou. Uhum. E isso é de acordo com o que o paciente também tem vontade. A espuma é excelente. Por quê? Não precisa de repouso algum. Uhum. O paciente fez, acabou, vai. Uhum. Entendeu? Mas pode recanalizar. Entendi. A espuma, o pessoal chama também de esclero, né? Aí tem a escleroterapia. Olha aí, ó. Densa. Então, não deixa de ser uma esclero. aí o que acontece? Então, aí a gente vê aquelas imagens de internet, né? O pessoal vai lá e clica e vê uma pequena injeção sendo colocada e magicamente desaparecer à frente ali aqueles pequenos vasinhos e tudo mais. Isso é espuma ou essa é a esclera? O que você está falando? Fez assim? Fez uma troca, né? A espuma, então. É a espuma. E tem a esclero também. Que é comum. Que é comum, você pega a injeçãozinha e aplica ali. Cada um tem uma fórmula mágica, não conta a minha. Cada um tem a sua mistura ali para ser colocado, né? Mas faz aplicação nesses vasos menores. Faz os menores. Também tem um conceito de aplicação ampliada que substitui a microcirurgia, que são para esses vasinhos entre 1 e 3 milímetros. Uhum. Tem todo Existem vários conceitos de certo. Aí, de por tratamento. Isso que você tocou um assunto